Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui no Roda de Entrevista, que hoje está falando de saúde mental, de obesidade, enfim, de transtornos da atualidade com o médico psiquiatra Jim Ali Untar. Doutor, Kênida, te interrompi na saída do bloco, por favor, retorne. Doutor, isso pode ser associado a uma condição familiar, essa compulsão alimentar ou não? Pode ser hereditário essa compulsão alimentar? Sim. Pode passar de pai para filho? Sim, nós já temos provas estatísticas bem concretas de que a compulsão alimentar, assim como a maioria dos outros transtornos mentais, eles têm um componente genético. Ou seja, filho de pais compulsivos por alimentos, ele pode desenvolver a compulsão alimentar, inclusive desenvolver outras compulsões, né? Compulsão por jogo, por sexo ou por drogas, por bebida, porque na verdade o circuito envolvido ele é um circuito chamado circuito da recompensa, que é o localzinho do cérebro, digamos assim, que ele se acende, seria, eu digo de uma forma alegórica, né? Seria uma luzinha do prazer. Essa luzinha do prazer, ela se acende sempre que a gente tem uma sensação prazerosa, e essa é a recompensa. Então, quando a gente alimenta, quando a gente recebe o salário no final do mês, quando recebe um prêmio, quando usa drogas, inclusive as drogas e a bebida alcoólica, elas atingem também esse mesmo circuito da recompensa. E aí descreveu-se uma síndrome do déficit de recompensa. Então, essa pessoa vai buscar formas de estar acessando o circuito da recompensa, estimulando-o através de formas não normais, não do cotidiano, mas de formas patológicas. Por isso isso tem um padrão genético, né? Então, filho de pais compulsivos tem uma tendência maior de ser compulsivo, assim como filho de pais obesos também tem uma tendência maior de ser obeso. Doutor, por que é difícil a gente se manter magro? Porque não é uma simples questão de dieta, né? Hoje em dia a gente não fala mais em dieta, vamos fazer dieta por um período tal, perder tantos quilos. Pode até se fazer sim no período inicial, mas isso tem que ser complementado com uma reeducação alimentar. Porque uma pessoa que tem a compulsão alimentar, ou seja, uma tendência de buscar uma fuga, uma compensação emocional pela alimentação, ele tem uma tendência de toda vez que tiver uma descompensação emocional, buscar o alimento como forma, toda vez que tiver uma descompensação emocional, buscar o alimento como forma de alívio. Então, ele pode passar 10 anos, ele teve um baque, brigou com a esposa, foi mandado embora do trabalho, ele vai buscar o alimento. Assim como o compulsivo por álcool e drogas também, depois de muito tempo sem usar, se ele tiver um baque emocional, ele pode buscar o álcool e a droga como forma de alívio. Então, essa reeducação alimentar não vai ficar só dentro do que diz respeito ao alimento em si, mas vai ficar muito bem configurado a necessidade dessa pessoa se nutrir de emoções prazerosas, de emoções satisfatórias, de emoções saudáveis. Como? Hábitos de vida saudáveis, né? Atividade física, um bom vínculo religioso, psicoterapia, né? Nós temos muitas crenças que nos adoecem, que são crenças falsas, que são crenças disfuncionais. E as psicoterapias, elas são um tratamento adjuvante ao medicamentoso que são de fundamental importância, onde digamos assim, essa sessão com o terapeuta, que geralmente é de aproximadamente 1 hora, uma vez por semana, o terapeuta vai ajudar essa pessoa a mapear melhor as suas emoções, mapear melhor as crenças, as concepções, os conceitos que levam aos comportamentos e que levam às emoções. E aí vai dividir, de um lado, as emoções boas, do lado, as emoções ruins. Essa emoção é ruim, eu não gosto de tê-la, me faz mal, eu como demais quando isso acontece, ou eu recaio na bebida, ou não me deixa bem. E aí, o que me leva a essa emoção? O terapeuta ajuda ele a estabelecer o que leva, que tipo de crença leva ele ao comportamento e o que leva ele a essa emoção. E aí ele vai começar a tirar essa emoção desprazerosa da vida, antes tirando as concepções, as crenças que levam a essas emoções e também tirando o comportamento. E colocar do lado da vida as emoções que são prazerosas. Eu gosto muito quando eu reúno com a família, todo mundo junto, aí eu não bebo bebida alcoólica e é muito bom. Eu gosto muito quando eu vou na igreja, eu gosto muito quando eu vou fazer uma caminhada com meu filho, passear no parque. Gosto então. Então, é um comportamento
que vem de uma crença, né? Uma crença de que é bom para mim caminhar com meu filho no parque. Então, eu vou ter esse comportamento e eu tenho uma emoção relacionada a isso. Então, ele vai encher a vida dele de emoções prazerosas e o que vai proteger ele da necessidade de fugir pelo alimento. Doutor, em alguns casos é necessário medicação? É necessária medicação no sentido, além da psicoterapia, além da reeducação alimentar? Sem dúvida alguma. Muitos casos, eles são de uma intensidade, de uma gravidade, que também não precisa ser tão grande. Hoje em dia, nós temos medicamentos extremamente seguros e extremamente eficientes para ajudar na melhoria da qualidade de vida. Então, existem medicações que vão controlar muito o controle do impulso. Ou seja, porque o que é o impulso? A pessoa não quer se alimentar, não quer comer. Não vou comer. Eu não posso comer esse doce. Mas na hora que ela passa na geladeira, na hora que ela viu, ela já está no meio do doce. Já comeu metade do doce. Ou seja, o impulso é algo muito primitivo, muito animalizado, que a pessoa já faz para se preservar. É como se fosse um impulso de autopreservação mesmo, como é. É como se, de repente, aparecesse um animal feroz e eu já corresse. Eu não vou ficar pensando se ele é manso, se ele não é, ou seja, é uma preservação. E o do alimento é mais ou menos o mesmo. Então, se eu não comer ele vai correr de você também. Outra pessoa vai comer. Então, se eu não comer, eu posso passar a privação. Ou seja, come tudo para não acabar. Come tudo, ou porque vai acabar, ou porque senão depois eu posso passar fome, eu posso, né? Então, isso é instintivo. E controlar esse instinto nem sempre é fácil. E existem medicações que vão controlar demais a compulsão alimentar. Antigamente se fazia muito o tratamento para obesidade, para compulsão alimentar, usando-se os anorexígenos. São medicações que tiram o apetite, realmente a pessoa não come nada, são psicoestimulantes, mas são medicações que a médio e longo prazo elas não funcionam, porque logo que se tira a medicação, a pessoa come e engorda o dobro do que ela estava antes. Engorda muito mais do que ela estava antes. Hoje em dia a gente está falando de medicação não que ajuda a emagrecer, eu estou falando não de medicação que ajuda a emagrecer, mas sim aquela que controla a sua mente. Diga-se de passagem, o tratamento feito com antidepressivos. Sim. Que, na verdade, os antidepressivos eles são todos também ansiolíticos, eles diminuem a ansiedade. Então, as medicações que se usam hoje não são anorexígenas, medicações que tiram totalmente o apetite e deixam a pessoa muitas vezes agitada demais. Não, são medicações que vão ajudar no controle da emoção, vão ajudar no controle dos sintomas de ansiedade, de depressão, de frustração, que vai diminuir a necessidade da compulsão alimentar. Já que tocamos nessa parte do remédio para emagrecer, a gente sabe que infelizmente tem um monte de gente que vai na farmácia, compra um remédio que o farmacêutico indica ou que alguma pessoa que trabalha lá indica, não, isso aqui ajuda a emagrecer. Ou então tem um amigo, uma amiga que vem e fala assim, não, tomei isso aqui, funcionou para mim. E isso realmente pode trazer problemas também, né, doutor? Até mesmo nesse sentido aí, de não conseguir se segurar, né, de se organizar a própria cabeça. O ser humano ele tende a fazer o caminho mais rápido, mais fácil, né? Nas farmácias mesmo, ele não vai conseguir comprar um anorexígeno sem receita. Tem no mercado negro os anorexígenos, a anfepramona, fenproporex, que ele compra no mercado negro e toma, emagrece muito num período curtíssimo de tempo, mas logo que acaba o remédio ele ganha todo o peso de novo, porque não reeducou a alimentação. Mas as outras, fitoterápicos, né, assim, que são usados, né, de receita da vizinha e tal, não tem uma comprovação científica que vai ajudar a emagrecer. Pode ter até um componente psicológico, eu estou tomando, vai ajudar a emagrecer. Muitos têm até um componente purgativo, ou seja, tem vários fitoterápicos que são usados hoje em dia naquelas fórmulas enormes para emagrecer, que não são muito éticas de ser usada, que tem laxante e tem diurético também. Ou seja, a pessoa come e usa um método purgativo. Então, quer dizer, até um estímulo a algo que seria semelhante à própria bulimia mesmo. Doutor, voltando à depressão, por que os deprimidos têm tendência a engordar? Exatamente nesse contexto, em que o alimento ele vai trazer uma sensação de prazer. E se eu tenho um desprazer muito grande para com a vida, para com todas as coisas que estão à minha volta, se eu tenho o circuito da recompensa muito ativado pelo alimento, eu vou buscar o alimento. Isso é definido geneticamente.
Tem pessoas que ativam mais o circuito da recompensa com alimentos, tem pessoas que ativam mais o circuito da recompensa com drogas, outro com álcool, outro com jogo patológico, né? O jogo, jogatina, outro com sexo. Então, se ele tem um desprazer com a vida, ele tem uma tendência a buscar aquela outra forma de trazer recompensa ao cérebro, de trazer sensação de prazer. Por isso, nesse caso, doutor, por exemplo, a obesidade, ela vem sempre acompanhada de alguma outra doença, de algum outro distúrbio? Não. Por exemplo, o obeso está depressivo, alguma coisa assim, nesse sentido? Não sempre, mas na maioria das vezes. Porque há o obeso também que ele não é compulsivo alimentar, ele come muito porque ele gosta, ele come muito por um hábito cultural. Na família dele todo mundo come bem, come muito e é obeso e ninguém tem problema com isso, ele mesmo não tem problema com isso, com a aparência e é obeso, né? E não tem grandes sofrimentos com isso. Mas na maioria das vezes o obeso ele tem algum comprometimento, principalmente no que diz respeito à ansiedade, ao sofrimento antecipatório pelas coisas que tem por acontecer, ao sentimento de que algo de ruim vai acontecer e a alimentação, traz um alíviozinho para essa sensação ruim. Doutora, eu tenho uma amiga que ela fez a cirurgia bariátrica. Sim. Eu percebi que depois da cirurgia ela teve mais alterações psicológicas. Isso ocorre com todos os pacientes ou não? Não é com todos. Mas o que acontece? Quando o paciente é obeso, é compulsivo alimentar, antigamente se liberava mais a cirurgia bariátrica para os obesos mais mórbidos, né, por uma obesidade mais avançada. Hoje em dia, esse critério de liberação ele já é menos restrito. Então, o que tem que ser tratado nesse obeso é o comportamento compulsivo, ou seja, o comportamento de fuga através do alimento. Porque é comum, né, a gente pegar no consultório, por exemplo, o paciente que era compulsivo alimentar, tinha a alimentação como uma forma de fuga, digamos assim, de extravasar, de se sentir melhor, não trata esse comportamento compulsivo e ele depois, com a restrição do estômago, o estômago fica pequeno, não consegue comer mais muito, ele arruma outra compulsão, seja por jogo, muito comum, alcoolismo depois da cirurgia bariátrica, a pessoa não tinha alcoolismo e desenvolve alcoolismo. Por quê? Porque agora a comida ele já não pode mais, mas o comportamento compulsivo não foi psiquicamente tratado e ele passa a desenvolver o alcoolismo ou dependência química, ou mesmo ou depressão, jogo patológico, né? Ou pode entrar numa depressão, porque na verdade não teve a emoção protegida e aquela emoção, aquele desprazer que ele tinha com a vida, que era sanado de uma certa forma, era encoberto de uma certa forma pela alimentação, agora o alimento não pode mais, porque o estômago está restrito. Mas aí agora ele entra numa depressão. Tá certo. Então, antigamente tinha-se um critério maior de que essa pessoa que se submeteria à cirurgia teria que passar por sessões de psicoterapia, o psicólogo e eventualmente o psiquiatra, teria que liberar essa cirurgia, dizendo que ele teria benefício com a cirurgia. Mas hoje em dia isso não está muito bem seguido. A gente vai ter que fazer mais um breve intervalo aqui no Roda de Entrevista. Daqui a pouco a gente está de volta, hoje conversando com o médico psiquiatra Jim Ali Untar. Até já!